dia a todos, tá? Estou aqui para apresentar para vocês um novo capítulo, tá? Um novo assunto sobre o Oriente, Índia, China e Japão. Como Portugal chegou colonizando esses lugares aqui, tá bom? Índia, China e Japão. A gente vai ver agora como foi. Na primeira imagem do livro de vocês, nós temos essas duas imagens de abertura. Um é no Porto de Lisboa, Portugal, onde eles estão carregando as embarcações, e o outro é no Japão, tá? Onde eles estão fazendo a descarga das cargas, tá? No Japão. Um ele carrega e o outro está descarregando, certo? Na imagem também vocês podem estar vendo aqui, ó, são alguns religiosos, além dos habitantes, né, nativos que nós chamamos, são os japoneses, nós também temos os religiosos. Mas professor, o que eles estão fazendo ali? O que os religiosos estão fazendo no Japão? Todas as expedições que iam além mar de Portugal, sempre eles iam com um religioso, ou com um grupo de religiosos. Por quê? Lembrando, tá? Recapitulando. Portugal, Europa, tudo isso eles estavam em crise financeira, né? Em crise econômica. E aí também eles estavam em crise na fé, tá? Devido, tá? A grande, esse lado do protestantismo, esse lado da contra-reforma. E aí eles queriam cada vez mais que esses religiosos eles fossem em busca de habitantes para catequizar, converter a fé cristã ao catolicismo, né? E junto ao catolicismo eles pudessem também pagar o dízimo, né? Já que a igreja já estava ali, né? Economicamente estava empobrecendo, vamos colocar assim. Então, por isso que eles iam nas embarcações com esse grupo, né? Nas expedições, um grupo de religiosos para chegar a esses locais, porque eles achavam que a cultura dele era superior às outras. Então, eles chegavam a esses locais, impondo a fé cristã, o catolicismo, e aí tentavam converter. Vamos lá. Aqui tem algumas, né, algumas perguntas. Que ação está representada na imagem do Porto de Lisboa e do Porto japonês? Eu já disse, um carrega e outro descarrega. Verifique novamente a imagem do porto japonês. Além da população nativa aqui, outras pessoas estão sendo representadas nesse porto. Os religiosos. Fora os religiosos, são os portugueses que estão ali fazendo esse descarregamento. O que significa a presença dessas outras pessoas? Como eu já disse, do religioso, que é impor a religião sobre aquelas pessoas que estão sendo colonizadas, né? Que mudança a chegada dos portugueses às Índias provocou no Oriente e na Europa? Nada mais, nada menos que, além da cultura, né, esse lado da economia também, né, da comercialização. E aqui nós tem algumas perguntinhas para vocês, que aqui, ó, que fatores impulsionaram Portugal a desenvolver condições para a expansão marítima? Lembrando que Portugal ele foi o pioneiro, foi o primeiro a ir além mar, né, fazer as primeiras expedições marítimas. Foram duas características principais. A primeira, a centralização política, e a segunda foi a localização estratégica em relação ao Oceano Atlântico, né? Existia uma estratégia melhor de se localização deles, poder estar mais perto do Oceano Atlântico. Quais eram as motivações econômicas de Portugal para se lançar nas viagens marítimas? O objetivo era o quê? Obter especiarias. Obtendo especiarias, obtinha também a comercialização na Europa, obtinham lucro, obtinham dinheiro, e aí cada vez mais eles enriqueciam economicamente, né, já que eles vinham aí de uma grande crise. De que maneira a prática mercantilista contribuiu para a expansão marítima na Idade Moderna? Ele contribuiu que o volume da exportação de produtos deveria ser maior do que da importação. Balança favorável, né? O mercantilismo, que era chamado. Exportar mais do que importar. Bora lá. Contatos comerciais entre Portugal e o Oriente. Aqui nós estamos vendo a viagem de Vasco da Gama. Ele vem de Lisboa, né? Faz todo o retorno aqui no Oceano Atlântico. Aqui, ó, lá embaixo ele diz, ó, vem Índia, China, Japão, tudo aqui, ó, onde ele vai vir comercializar Calicut,
E aí está no continente o quê? Asiático, na Ásia, né? Aí embaixo tem algumas perguntinhas. Quais são os impérios os portugueses aportaram em quem eram chamados de Índias? Os impérios são a Índia, a China e o Japão. Qual era o continente que esses impérios estavam localizados? Na Ásia, que está lá em cima, eu já falei. E qual foi o percurso realizado por Vasco da Gama? Vasco da Gama ele partiu de Lisboa, navegou pela costa do oeste da África, contornou o Cabo da Boa Esperança até alcançar o Oceano Índico, que é aqui, né? Com algumas paradas na costa índica da África, a expedição chegou a Calicut, ó, e fez o retorno, né? Cabo da Boa Esperança, Oceano Índico, fez uma parada na África e seguiu pro Goa, né? Calicut ali. Vamos lá. Índia. Quando Vasco da Gama chegou à cidade de Calicut, na Índia, em 1498, os árabes comercializavam especiarias que eram transportadas até os portos do Mediterrâneo. Essas especiarias eram vendidas aos mercadores de Gênova e Veneza, que dominavam o comércio desses produtos na Europa. E aqui nós temos um texto, né? Ó, pensando nos obstáculos que precisavam ser vencidos para desbravar os mares, nenhum supera as agruras do cotidiano a bordo. Tripulantes e passageiros eram confinados a um ridículo espaço que impedia qualquer tipo de privacidade, embora os oficiais e alguns elementos da alta nobreza tivessem sempre direito a um espaço extra, né? Os hábitos de higiene eram precários, proliferavam pelos corpos de insetos parasitas, pulgas, percevejos e piolhos, o mau cheiro se acumulava, tornando-se em pouco tempo insuportável, e aos que muitos viam adoecer de estômago com forte enjoo. E aí nós vamos ver o encontro, tá, de Vasco da Gama com o Samorim. Samorim era chamado, né, como se fosse o governante da Índia, e o encontro dele, tá, o Samorim de Calicut, o encontro dele com o Vasco da Gama, tá? Esse retrato que está sendo aqui foi uma pintura, tá, em homenagem ao centenário da descoberta do caminho marítimo para as Índias. E quem idealizou, né, essa imagem foi o pintor espanhol naturalizado português José Maria Veloso Salgado. Bora lá. Analisando a imagem, vamos lá fazer a leitura da imagem, né? Portugal está aqui imponente, né? Está lá mostrando bravura. Lembrando que lá em cima a gente acabou de ler que eles o quê? Enjoo, né? Passavam por proliferações de insetos, de piolho, vários dias navegando, estavam cansados, estavam exaustos. E olha como Salgado ele vai representar os portugueses. Semblante, ó, legal, né? Tá bem, nada de abatido. A postura dele está imponente para impor a cultura, né, de Portugal diante dos outros, né? E aqui, ó, tem um senhor carregando um vaso, um jarro, para oferecer para o Samorim. Nós temos aqui, ele está apresentando um documento, tá? Um documento. Vestes impecáveis, limpinhas, né? E aqui, o Samorim e o seu povo, os seus aliados, a gente está percebendo pelo semblante deles, olha aqui, pelo semblante deles, um olhar de desconfiança, né, de questionamento. Ele tá desconfiando, tipo assim, quem é você? As roupas deles estão tipo como se fosse um saiote, né, muito bem ornado de ouro, né, estão de ouro. E aqui ele tá oferecendo um jarro, provavelmente esse jarro é de ouro, mas eles já são ornados de ouro aqui. Para que ele vai querer? Então tudo aquilo que a comitiva portuguesa estava oferecendo para eles já tinham, então eles não queriam. Bora ver o que vai acontecer. Tem algumas orientações, tá? Vocês precisam estar copiando essas perguntas no caderninho, tá aqui, tá? Copiem no caderno, tá? De que forma os orientais estão sendo vestidos e os portugueses como estão sendo vestidos, eu já falei, já expliquei. O que Vasco da Gama está segurando, que objetos os homens da comitiva estão oferecendo ao Samorim, qual a expressão do monarca de Calicut e de sua comitiva, como é o ambiente onde os dois grupos se encontravam, provavelmente é o salão, é o local onde o Samorim ficava.
É possível acreditar que a imagem produzida exatamente às condições dos navegadores portugueses quando chegaram a Calicut, será que era daquela forma como Salgado expressou na sua imagem? Porque o artista retratou os portugueses dessa forma, eu já disse, para impor a cultura deles, para impor a cultura em si, né? Cultura, tudo que eles tinham de maneira, né? Para sobressair os demais, que eles eram superiores aos demais. Quais eram os objetivos de Vasco da Gama no Oriente? E depois vai registrar essas conclusões no caderno. Nós já fizemos isso na sala, já conversamos, já debatemos, já respondemos sobre isso, tá? Bora lá. Os comerciantes árabes que não desejavam concorrência nos negócios que efetuavam, não gostaram da presença dos portugueses em suas praças de comércio. Os portugueses também não foram bem recebidos pelo Samuri, que se sentiu ofendido com os presentes que recebeu: chapéus, bacia, azeite, mel e 2 cartas do rei de Portugal, Dom Manuel, que propunham um acordo de comércio. Diante dos produtos trazidos, Samuri não manifestou interesse em relação à carta do rei português. Então, os portugueses revoltados, né, que foram considerados violentos, portugueses foram considerados violentos e agressivos. O que ele faz? Quando o rei de Calicut ele olha com desconfiança para Vasco da Gama, ele captura 16 pescadores, ele faz 16 pescadores de reféns. Fora isso, em suas viagens à Índia, ele, liderando 15 navios, ele bombardeou Calicut e mutilou terrivelmente a tripulação dos navios capturados. Conta-se em outra ocasião que ele trancou os passageiros a bordo de um navio com destino a Meca e o incendiou. Então ele agiu com a Índia de forma o quê? Violenta e agressiva. E diante disso, Amorim, né, acaba recuando e entregando. Entendeu? Porque vai morrer várias pessoas. Então ele acaba entregando tudo, a sua civilização, o seu império, e recua. E é quando o Portugal ele consegue tornar, começa a colonizar a Índia. Bora lá. Apesar da diferença da dificuldade de comunicação entre os dois, os portugueses tiveram permissão para comprar as mercadorias indianas. O navegador português retornou a Lisboa em 1499. Suas embarcações estavam carregadas com toneladas de especiarias como gengibre, pimenta, entre outros. E diante do sucesso da viagem, Dom Manuel mandou outras expedições com a intenção de estabelecer o comércio português com os índios, mesmo que violentamente. Então, quando a segunda expedição elas chegam às Índias, né, na Índia, em 1500, eles utilizaram arma de fogo e eliminaram todos aqueles que se colocavam contra os portugueses. Invadiram terras, construíram feitorias, casas, igrejas. Então eles começaram o quê? A colonizar, né? A tomar de conta, tá? Diante do poder de destruição dos canhões dos navios portugueses, líderes políticos indianos, príncipes e sultões foram obrigados a aceitar alianças políticas e militares que proporcionaram benefício para os comerciantes portugueses. Né? Diante desse, destruindo tudo que a gente vai fazer, vamos aceitar. Né? Então, eles acabaram aceitando, tá? E aí, eles vão impor sua cultura, impor sua economia, vão fazer essa relação, tá bom? Sobre o aspecto cultural, a chegada dos portugueses causou grande impacto sobre os indianos, que descreviam como gente bonita, de pele branca, usando botas e chapéus de ferro, incapazes de parar em parte alguma, estando sempre em movimento. Por desconhecerem o pão e o vinho, acreditavam que os estrangeiros alimentavam-se de sangue e pedras brancas. Segundo relatos da época, os lusos eram temidos sobretudo por disporem de armas com som de trovão, de canhões, capazes de destruir um castelo de mármore com uma única bala. A exemplo do que ocorria com os nativos da América, muitos já não viam os portugueses como seres místicos invencíveis. O poder que eles não tinham conhecimento, era um povo, vamos colocar assim, um pouco atrasado com essas tecnologias, né? Também Portugal era atrasado com essas tecnologias, que a gente vai ver depois, tá bom? E aí, com esse forte armamento entre aspas, tá bom? Que Portugal tinha, eles conseguiram dominar. Então, eles viam como seres místicos invencíveis. Como é que eles vão vencer se eles não têm esse armamento todo? Né? E aqui nós estamos vendo, cidade conquistada pelos portugueses no século XVI, tá?
Goa, Calicut, Cochin, Mumbai, Damão. Então, tudo aqui foi, né, conquistada pelos portugueses. Já falei, né, das conquistas lá. Antes, quem era o maior portador de pimenta do reino era a China. Como eles, né, a Índia. Como eles tomam a Índia, né, eles colonizam a Índia, eles começam a se tornar um importante exportador de pimenta do reino para a Europa, tá? Em decorrência de suas viagens anuais para a cidade de Goa, principal porto dos portugueses. Também eram comercializados perfumes e aí tem outros, tá bom? E aqui tá outra imagem, né? Quando eles tomaram, né? Os comerciantes árabes que dominavam o comércio em Goa foram expulsos pelo poder político dos navios portugueses. Deter poder sobre Goa daria aos portugueses o domínio do comércio no Oriente. O Goa era como se fosse a capital, então, né? Quais eram as diferenças políticas que eu já havia falado? Em cada expedição havia um grupo de religiosos. Então, a expansão marítima não tinha apenas intenções comerciais. A Igreja Católica havia perdido os fiéis, eu já disse anteriormente, né, na Europa, com a Reforma Protestante, não só na Europa, mas no mundo todo, né? Então, eles imaginavam que assim poderia converter os outros povos à fé cristã e aí pagamento de impostos. Mais impostos, mais dinheiro. Por esse motivo, essas pessoas contavam com membros do clero, como integrantes da tripulação. Logo que se instalaram no local, costumavam celebrar a missa, iniciar a construção de uma igreja, e aí começavam os missionários da Companhia de Jesus aos portos indianos, começaram a tentar converter os indianos à fé católica. Só que não é fácil, eles têm já sua fé, já têm um alicerce na sua fé. Então, converter os povos orientais ao cristianismo não foi uma tarefa fácil. Os indianos tinham religiões próprias, como o hinduísmo e o budismo, e o islamismo, que grande parte dele manteve as suas crenças. Eles não se deixaram as suas crenças de forma muito rápida, não. Foram contínuos. Então, nós temos o hinduísmo, o budismo, né, que foi fundado por Siddhartha Gautama, e aqui nós temos os hindus, tá bom? Que aqui ele fala um pouquinho das características dos hindus. Aí a estátua de Buda em Índia. E aqui tem outra atividade para vocês fazerem, tá bom? Falando sobre as castas, os brahmanes, tá? Tem outra atividade. E aqui ele começa a querer Portugal, né? Pedro Álvares Cabral e Vasco da Gama, ele começa a ampliar o seu comércio no Oriente, tá bom? E aqui ele vai para China. Os chineses chamavam o seu território de Império do Centro, por considerarem estar no centro do mundo. Em 1513, os portugueses chegaram à China e encontraram um império muito diferente da Índia. Olha a diferença. Ele não ia chegar, tá? Portugal não vai chegar na China como chegou na Índia, com agressividade e violência. Eles sondaram o local e viram que a China estava militarmente, né, organizada. E que a gente vai ver também que lá no Japão vai ser também diferente. O único local que eles chegaram e viram o poder de marinha militar chinesa em relação à Índia era grande. Então eles não iam chegar de maneira como chegaram, né? Eles vão estudar. Eles também não são, né? Não são astutos, são espertos. Então a grande força militar dos chineses, no entanto, não foi o único fator que impressionaram os portugueses. Mas aí, por mais que eles tenham todo esse poder militar, eles conseguem dominar a China, eles conseguem colonizar a China. Ó, a muralha da China, né, atualmente, né, que foi erguida. Então, bora lá. A China era vista como um próspero império, um celeiro de invenções. China, né, a gente já sabe que a gente já tem uma outra visão, pensando no mundo de hoje. No mundo daquela época, naquele século, tá bom? Ó, eles já tinham feito a descoberta das invenções do papel, impressões em blocos de madeira, a construção de canais navegáveis, pólvoras, pontes suspensas por corrente, bússolas magnéticas, pasta, escova de dente, papel higiênico, inseticida, fósforo, cartas de baralho, papel moeda, são alguns, tá, das invenções já naquele momento da colonização de Portugal com a China, que eles já tinham feito, mas a gente tem outros. Em virtude do poderio militar chinês, os portugueses adotaram uma abordagem diferente, eu já falei, né?
fundamentada na ilha, que era a violência. A China, os portugueses tentaram estabelecer relações diplomáticas, né? Já foram com mais delicadeza, só que a China não aceitou. O que eles fizeram? Eles começam a fazer um comércio clandestino, né? Um comércio paralelo clandestino. Vamos ver o que vai dar. Então, tentaram estabelecer relações diplomáticas, que a China vai, as autoridades chinesas se recusam em fazer acordos, e em vez de confrontá-los com violência, optaram por praticar o comércio de forma clandestina com os mercadores chineses. Aqui tá, né? Tem uma imagem. Os portugueses não tinham muitos produtos que interessavam os chineses, né? Então, para que eles vão querer fazer comércio com os portugueses? Mas os portugueses estavam atraídos pelas invenções e pelos os produtos chineses que tinham. Mas levaram prata, proveniente das terras que na atualidade são alemãs. Esse índice tinha uma enorme demanda da China, da dinastia Ming, pois a prata era usada para cunhar as moedas que haviam substituído o dinheiro de papel. Desse modo, os portugueses compravam produtos luxuosos como seda, ópio, porcelana, pólvora, tá? Entre outros. E em 1555, a coroa portuguesa estabelece um acordo com o imperador chinês para que um entreposto comercial fosse construído na ilha de Macau. Tudo questão de troca, tá? Eles foram astutos. Ao chegar em Macau, os portugueses ergueram um portão onde escreveram: temam nossa grandeza e respeitem nossa virtude. Ele acaba colonizando a China com isso. Quando ele cede o imperador chinês, ele cede esse anteposto, eles colonizam. Eles constroem lá, né, igrejas, casas, fazem as feitorias dele, entre aspas, para poder colonizar, tirar as riquezas. Aqui nós temos algumas invenções, outra atividade no caderno, tá bom? Todos organizando aí, vamos, tá bom? Outra atividade também no caderno, tá? E aí vem o Japão. Quando os portugueses eles chegam no Japão, eles encontram um território dividido. Dentro do Japão, eles estão em discordância. Eles estão em guerra entre eles. Quem são? O imperador e shoguns, tá bom? E os daimyos, que eram grandes proprietários de terra, buscavam aumentar seu poder e entraram em conflito pela posse de terras. Eles encontraram um ótimo território para colonizar. Se eles estão em guerra, vamos ver quem é o maior, vamos ajudá-los e aí vamos, né, colonizar. Foi isso que aconteceu, tá? Os imperadores e os shoguns sem autoridade não conseguiram conter as guerras internas. Aproveitando dessa situação, os portugueses chegaram aos portos japoneses e estabeleceram relações comerciais. Um dos produtos levados pelos japoneses que despertou grande interesse dos daimyos foram a arma de fogo, especialmente os mosquetes. Com a aquisição das armas, as técnicas tradicionais de guerra da cultura japonesa foram modificadas. Os daimyo que ainda mantinham um exército de samurais, tá bom? Foram facilmente derrotados pelos mosqueteiros, tá? Por conta do armamento de guerra. Bora lá. Com o estabelecimento de relações comerciais, a prata japonesa começou a ser levada pelos portugueses para a Índia, onde trocado por especiarias, porcelana e seda. O cobre japonês também era levado para a Índia, usado na fabricação de navios portugueses, tá? E aí eles dominam, tá? Japão. Aqui nós temos os